Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de março. Tive aqui uma pausa forçada à conta do meu velhote de 2009, que é o computador em que eu faço edição, aliás o único computador que eu tenho, e portanto estou aqui com algumas coisas em atraso, incluindo já estamos em maio e eu só agora é que estou a conseguir vir-vos falar e trazer um vídeo sobre as minhas leituras de março. Portanto vou ter muita coisa para pôr em dia nos próximos tempos, mas vamos começar por aqui. Portanto vou passar a falar-vos sobre as minhas leituras do mês de março. O primeiro livro na realidade já vinha de fevereiro, no entanto a grande maioria do que li já foi em março e portanto ficou neste vídeo. Foi aqui o No Sítio Errado, à Hora Errada, de Gillian McAllister. Este livro surpreendeu-me, este livro não é absolutamente nada do que eu estava à espera. E, no entanto, se conseguirmos dar aqui o clique de ok, isto não está a ir pelo caminho que eu esperava, este livro é muito bom. Nós temos aqui a Jen, na noite de Halloween, ela está à espera que o filho de 18 anos regresse a casa e a verdade é que ela o está a ver a chegar e acaba por assistir ao filho a assassinar alguém, praticamente a sangue frio, não mostra remorsos e há aqui muitas coisas que não fazem sentido para ela, até porque o filho dela nunca seria capaz de fazer aquilo. E o que vai acontecer é que cada vez que a Jen adormece, acaba por acordar num dia diferente. Inicialmente andamos para trás um dia de cada vez, chega um momento em que vamos começar a andar vários dias ou semanas, meses ou até anos. E, portanto, um livro em que a mãe está a tentar perceber o que é que levou o filho a cometer aquele crime, o porquê de não mostrar remorsos, é algo que parece muito thriller e ao mesmo tempo muito ficção científica. E a verdade é que acaba por não ser bem nenhuma das duas coisas. É um drama familiar, é um livro em que, apesar de ter estes elementos de crime, de thriller, de suspense, de ficção científica, é uma história que nos vai falar muito sobre a atenção que nós damos às pessoas que estão à nossa volta, à maneira como nós estamos tão focados em criar uma vida com condições para as pessoas de quem gostamos que às vezes não reparamos e não chegamos a conhecer a 100% as pessoas que estão ao nosso lado, que é algo que a Jen vai descobrir à medida que volta atrás. A Jen é advogada, tem uma capacidade enorme de memória para detalhes e portanto há certas coisas que ela se consegue lembrar de dias em particular, até porque ela dá por ela a revisitar dias que são importantes na história familiar dela. É um livro muito sobre maternidade, é um livro sobre a forma como educamos os nossos filhos ou a forma como estamos presentes, mas maioritariamente aquilo que nós achamos que estamos a fazer e a forma como isso é percepcionado pela outra pessoa. E portanto a Jen, à medida que vai andando para trás, vai perceber que há alguns segredos na família dela que ela nunca se apercebeu que pudessem existir, nem sequer é que eles existem, é que pudessem existir. Ela acha que tem uma relação muito baseada em confiança e que conhece bem o marido, por exemplo, e há muitos segredos que o marido esconde e que ela vai acabar por descobrir à medida que vai andando para trás. Foi um livro do qual eu gostei muito, ele acabou por não levar a pontuação total nas estrelas, só porque houve uma coisa em particular que eu estava à espera que fosse explicada e que não chega a ser explicada, e portanto fiquei um bocadinho, tirou-lhe uns pontinhos, mas foi uma história que eu gostei muito. Agora não vão para ele achar que é um thriller, que é um policial, porque ele vai se focar muito nestas relações interpessoais a nível familiar, a estas dinâmicas de família, à maneira como ela achava que os dias tinham ocorrido e que depois acaba por ver de uma perspectiva diferente, principalmente quando começa a ter mais atenção aos detalhes dos dias que ela já viveu e portanto ela tem uma ideia de como é que o dia se desenrola e depois disso acaba por ver as coisas de uma perspectiva diferente. Gostei mesmo muito, vale a pena, mas lá está, não vão com ele achar que será um thriller ou que vai aqui ter muitos elementos de ficção científica, porque não é nada disso. O livro seguinte foi aqui o Como se Fôssemos Vilões, de Emel Rio, que é um livro que, deixem-me que vos diga, primeiro estranha-se e depois entranha-se. É um livro que acaba por causar aqui alguma estranheza, porque as personagens falam maioritariamente com falas de Shakespeare. Este livro é passado numa escola de artes, mas que se foca maioritariamente nas obras de Shakespeare. O que significa que, dentro de todo um leque de alunos que aquela escola tem, eventualmente alguém vai passar a viver, a respirar, a comer Shakespeare e acaba por falar muito à base
de falas. E portanto, é isso que acaba por criar alguma estranheza neste livro, porque na realidade nós temos aqui um leque de personagens todas cheias de falhas, todas personagens muito cinzentas, todas com características boas e algumas não particularmente boas, e nós vamos começar a ver aqui a dinâmica deste grupo de amigos, que é uma turma que está no último ano da universidade e que tem várias peças a apresentar ao longo do ano. Esta escola também tem uma dinâmica engraçada em que eles têm vários trabalhos a apresentarem ao longo do ano a nível público, portanto, seja público para a escola ou para a escola e para pessoas de fora que possam vir assistir às peças ou às coisas que estão a acontecer. E eu estou a dizer coisas porque eu não quero entrar em muitos detalhes, mas a verdade é que no meio de uma dessas situações acaba por haver aqui uma morte e a personagem principal deste livro, o narrador, é preso por homicídio. Mas a pessoa que o prendeu acha que ele não é a pessoa que cometeu o crime e, portanto, nós estamos a ver aqui o Oliver a explicar ao polícia que o prendeu o que é que efetivamente aconteceu, quais eram as dinâmicas. Basicamente ele está a explicar tudo. Quem era o grupo, de onde é que eles vieram, como é que começou aquela turma, porque é que eram assim tão unidos, quais eram então essas dinâmicas, e eu sei que estou a usar muito esta palavra, mas para este livro faz muito sentido, as dinâmicas entre as personagens, como é que eles se davam, os traços e características de personalidade e de que forma isso acabou por culminar numa noite fatídica para todos e o que é que efetivamente aconteceu e se o Oliver teve culpa ou não. Foi um livro que eu gostei muito, mais do que estava à espera quando comecei a ler, e que no final fiquei de coração apertado e ao mesmo tempo tão cheio e não sei, eu gostei muito deste livro, gostei mesmo muito deste livro e é muito interessante ver a forma como explora aqui as amizades que se criam em contexto de escola, em que nós praticamente não conhecemos as pessoas com quem nos estamos a dar, porque a partir do momento em que nós vamos para a universidade e conhecemos pessoas, qualquer pessoa pode criar um alter ego ou a pessoa que quer ser e não sabemos necessariamente o background familiar, não sabemos o que é que as levou até aquele ponto, a menos que elas nos queiram dizer. E a verdade é que aqui também há muitos segredos e temos então muitos traumas. Estas personagens deviam todas ir parar à terapia, como a grande maioria das pessoas, mas estes aqui particularmente, e gostei mesmo muito desta dinâmica. Da dinâmica destas personagens, da escola, tudo. Gostei mesmo muito. Ora, claramente estava aqui numa sequência de policiais, suspense, thriller e coisas desse género. E portanto o livro seguinte que tenho para mostrar é o Colher de Ouro, de Jessa Maxwell. Este livro é uma espécie de mistura entre o Bake Off e um policial. Um thriller, vá. Porque nós não temos efetivamente aqui uma investigação a acontecer. Mais uma vez, personagens com segredos, temos um concurso de culinária, temos uma mansão e a herdeira que está quase a entrar na penúria a nível financeiro. E portanto nós vamos conhecer estas personagens, vamos vê-las a chegar à mansão, vamos ver o que é que as fez concorrer a este concurso e quais são as posturas de cada um nesta competição. E é muito engraçado ver a forma como a autora conseguiu pôr aqui comida a funcionar com tudo o resto. Eu acho que é um livro que possivelmente não vai funcionar com toda a gente. É para quem gosta muito de comida e deste tipo de programas, porque eu acho que isso é o ponto forte deste livro. É a forma como as personagens se vão relacionando umas com as outras, como logo nos primeiros dias uma das pessoas é eliminada e nós vamos começar a perceber que talvez eles estejam a ser sabotados, mas não conseguimos perceber nem o quem é que está a sabotar, nem exatamente o como, nem o porquê. E portanto, à medida que esta história avança, nós vamos vendo pessoas a deambular por esta mansão à noite, vamos vendo as coisas a acontecerem enquanto as personagens estão a cozinhar. Às vezes é só trocar o açúcar por sal, que tenho a dizer, eu não compreendo porque é que a personagem não reparou, porque sal e açúcar não são assim tão parecidos quanto isso. Acreditem. Mas a verdade é que as coisas vão acontecendo, os segredos vão começando a sair debaixo das pedras e dos calhaus onde estiveram enfiados e estas personagens talvez corram perigo de vida. E portanto é um livro engraçado,
precisamente para quem gosta de comida, e se gostarem de programas de género The Greatest British Bake Off, coisas desse género assim, então vão gostar, porque é exatamente o tipo de programa que eles estão a gravar aqui. E depois tem o extra de estarmos a ver as coisas de bastidores, o que é que está a acontecer, e começamos a compreender um bocadinho melhor os pequenos segredos que estas personagens escondem ou que estão a tentar encontrar. Além disso, esta mansão é estranha como o raio, e nós temos personagens de quem vamos gostar, personagens de quem não vamos gostar nada, e está aqui assim uma boa mistura de ingredientes para fazer um bom livro. E portanto eu gostei, e sei que quem gosta de cozinhar, quem gosta de pastelaria, provavelmente também vai gostar. Ora, o próximo livro vai aparecer aqui porque saiu o terceiro e último livro desta coleção, e eu pensei, tenho o segundo em casa, mais vale ler antes de comprar o terceiro, porque o primeiro foi assim uma coisa que eu gostei, mas houve ali detalhes que não tinha gostado assim tanto. E a verdade é, eu li 26 páginas deste livro, ele só está aqui para fazer uma ponte para os livros que vêm a seguir, porque eu desisti às 26 páginas. Perceba a dica, Dani Brown, este livro foi... eu não tenho palavras para isto. A linguagem destes livros não gosto. Não gosto. Basicamente eu compreendo o porquê de o livro ser importante, e para quem gosta, perfeito. Compreendo que é uma forma de empoderamento feminino, uma forma de se mostrar que as mulheres também gostam de sexo e que podem viver a sua sexualidade de forma livre, sem estarem preocupadas com o julgamento das outras pessoas. O meu problema não é tanto as ações, é mais a linguagem, que é bardajona. Não gosto, portanto para mim não funciona. Este livro está à procura de uma casa nova. E o terceiro livro, eu ainda quero conhecer a terceira irmã, quero conhecer a Eve, mas não vai ser agora. Eventualmente poderá vir a acontecer, mas não é de toda uma prioridade. Gostei da Chloe, já nessa altura achei que a Chloe, em certas coisas, parecia que havia ali um transplante de cérebro quando as personagens estavam a dizer coisas ou a pensar coisas. Eu só pensei, isto não faz sentido, não encaixa nas personagens. Aqui encaixa perfeitamente, só começa logo de início, porque a irmã é mesmo assim. E então não gostei, não consegui mesmo, estava a revirar os olhos, estava-me a deixar irritada, e então para-se. No entanto, eu achei que já que estava numa de despachar livros cá de casa, ia já experimentar outro que eu não sabia se não estaria no mesmo caminho de vais ficar nas primeiras páginas, e portanto comecei Letra Miudinha. E portanto vou pousar este. Portanto, Letra Miudinha, da Lauren Asher, é o primeiro livro de uma trilogia do Dreamland Park, se não me engano, eu acho que é Dreamland Park, Bilionários do Parque Dreamland. É o primeiro de 3 irmãos que, quando o avô morre, vai receber algo em herança. E, portanto, o avô acaba por querer que eles saiam um bocado da zona de conforto deles, ou então levá-los a fazer coisas que eles não estão predispostos a fazer. No entanto, como todos eles têm muito medo que seja o pai a ficar com o grande bolo das ações se eles não fizerem parte deles, a verdade é que todos se vão esforçar para fazer aquilo que o avô pediu. Então, nós aqui vamos seguir o Rowan, cuja tarefa que ele tem para fazer é ser o diretor do parque original que o avô criou e conseguir detectar as falhas que existem no parque e conseguir fazer melhorias. Isso tudo vai ser mais difícil e ao mesmo tempo mais facilitado quando ele conhece a Zara. A Zara trabalha inicialmente no salão de cabeleireiro do parque, mas depois acaba por mostrar que o lugar dela na realidade é com os criadores, é com as pessoas que desenham outras atrações para o parque e formas de expandir por aí fora. E portanto a dinâmica entre estes dois, que eu estava à espera que fosse muito cringe, a verdade é que tudo que seja picardias eu adorei. Não fiquei fã das cenas mais picantes, não, lá está, mas a maior parte das vezes eu acho que são desnecessárias se não forem bem feitas, e aqui acaba por ser um bocadinho desnecessário, mas eu compreendo que isso seja o atrativo destes livros para quem vai à procura destas histórias. No entanto, o que é que eu gostei aqui? Gostei muito da forma como as duas personagens se relacionam, gostei muito da forma como nós vendo as relações interpessoais deles a nível familiar e de amizade. Vamos vendo aqui a relação do Rowan com os irmãos, com o avô e com o pai, vamos vendo e percebendo um bocadinho melhor
o que é que faz com que ele esteja investido em que isto vá para a frente. Vamos vendo a Zara, a forma como vive com a melhor amiga e a relação delas, a forma como ela se relaciona com a família, todos eles trabalham no parque, incluindo a irmã dela que tem trissomia 21, e isso é uma coisa que é abordada e eu gostei muito da forma como isso está abordado, principalmente porque a irmã dela acaba por ter uma relação muito engraçada e caricata com o Rowan, que para todos os efeitos é um dos donos do parque. E portanto gostei imenso, imenso disso. O que é que eu não gostei? Cheguei à conclusão que odeio quando há possessividade. Principalmente da maneira como está escrito aqui, porque uma coisa é tu és minha e isso ser dito de uma forma de tu és tão minha como eu sou teu e isso estar feito de uma forma romântica, outra coisa é da forma como está aqui em que se torna mesmo muito possessivo. O que faz sentido ter em conta que a personagem em si tem uma personalidade com muitos traumas que levam a que seja assim, mas não gosto. Outra coisa é, aparentemente, também não gosto quando há demasiado dinheiro disponível para fazer coisas parvas e, portanto, tantas maneiras de investir dinheiro, mas não assim. E, portanto, há aqui certas coisas, dinâmicas de ricos, não é para mim. E, portanto, acho que vou continuar a ser pobre, porque se for para ser rica assim, não quero. Estou a brincar. Não é nada disso. Mas a verdade é, eu não gostei particularmente, e isso foi uma das notas que eu tirei à medida que estava a ler o livro, não gostei particularmente da forma como isso dá poder e ao mesmo tempo a forma como esse poder é usado. Já percebi que Ricos não é para mim, no entanto, eu gostei muito deste livro. Este livro surpreendeu-me, apesar de haver aqui algumas coisas então nas cenas mais picantes que eu não fiquei fã. Mas a verdade é que eu quero ler Os Outros Irmãos, não é uma coisa, mais uma vez, que vai ter prioridade, se calhar até trago o próximo de uma feira do livro, mas gostei muito das dinâmicas, gostei da forma como as coisas são exploradas, como as temáticas são exploradas. Acho que há aqui muita falha de comunicação, mas a verdade é que a grande maioria dos romances precisa disso para avançar, porque senão era só uma história banal em que as pessoas conseguiam comunicar. Se todos fossem assim, ia ser uma seca do caraças. E a verdade é que, apesar desses romances também terem lugar, e eu adoro quando as pessoas conseguem comunicar, nós sabemos que este tipo de histórias vive disso, vive de falhas de comunicação. Mas, lá está, eu estou muito curiosa com o próximo irmão, mas muito curiosa, porque nós sabemos o que é que vai acontecer. Para vocês verem, eu gostei e quero ler os próximos. Isso acho que é ponto assente que se dá para fazer isso é porque não está demasiado para mim. E é porque a história está contada de uma maneira que eu gostei, porque senão não tinha interesse nenhum em continuar isto. Portanto, é isso. Tem selo de aprovação, apesar de haver aqui algumas cenas que eu eliminava ou preferia de outra maneira. No Clube de Leitura, a temática para o mês de março era ler um livro de um autor de nacionalidade mexicana. Chegámos à conclusão que isto está complicado de encontrar autores mexicanos que estejam a ser publicados agora. No entanto, acabámos por escolher aqui a temporada de Furacões, de Fernanda Melchor, e ainda bem, eu já tinha ficado com este livro debaixo do olho na altura em que ele saiu, precisamente pela maneira como a sinopse começa, que é: a bruxa está morta. Um grupo de crianças encontrou o seu corpo mutilado a flutuar num canal de irrigação. E a verdade, isto é mesmo o início do livro, e é um livro muito estranho. Mais uma vez, daqueles que primeiro estranha-se e depois entranha-se. Inicialmente eu fiquei extremamente desorientada e comecei logo a revirar os olhos quando percebi que o livro estava escrito num fluxo de consciência. No entanto, à medida que eu fui avançando, comecei a perceber o porquê de ser um fluxo de consciência e comecei a levar isto quase como depoimentos, portanto, como alguém a explicar as coisas da perspectiva do que tinha visto, vivido, experienciado, por aí fora. E a partir daí ficou muito mais fácil de acompanhar este livro, apesar do fluxo de consciência que eu continuo a não gostar, mas neste livro incomodou-me no início, mas depois entranhou-se. Comecei a conseguir acompanhar melhor a forma como a história está a ser contada. E a verdade é que nós temos aqui um leque enorme de personagens. Cada capítulo corresponde a uma personagem ou a um grupo de personagens. Como eu disse, o primeiro capítulo começa exatamente com uma sinopse e, portanto, nós estamos a ver isto da perspectiva de crianças, das crianças que encontraram a bruxa. Mas a partir daqui nós vamos ter personagens singulares a explicar as coisas que se relacionavam com a bruxa, com a mãe da bruxa, portanto as duas bruxas
e todas as personagens que acabam por se cruzar com elas. E é muito curiosa a forma como a história está contada, precisamente porque esses depoimentos servem quase como um blueprint. As plantas das casas, e isto vê-se muito nos filmes, principalmente americanos, daí o blueprint, porque são aquelas folhas azuis que têm o plano todo da casa e que nós sabemos que aquilo está por camadas e, portanto, à medida que nós vamos passando pelas personagens, nós vamos acrescentando camadas a esta história, nós vamos sabendo mais sobre a bruxa, vamos sabendo mais sobre os personagens, vamos sabendo mais sobre as coisas que estavam a acontecer naquele meio pequeno. É um livro com uma linguagem muito crua, muito de meio pequeno, de pessoas sem estudos, a forma como falam, a forma como se relacionam, mas a verdade é que é uma caracterização do México de meios pequenos, não sei até que ponto isto se aplica a meios maiores, mas a verdade é que a nível de meios pequenos penso que faz um retrato muito fiel daquilo que poderá ser a vida destas pessoas. Esta história não é uma história que se passa há muito tempo, apesar de às vezes ficarmos um bocadinho na dúvida, mas é uma história recente e a verdade é que nós temos aqui vidas muito pobres, seja a nível de dinheiro, a nível de espírito. É uma história com muita violência, violência sexual, violência física, violência verbal, tudo. Este livro é muito pequenino, está muito compactado de muitas coisas muito más, mas a maneira como nos está a ser transmitido é diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido. Foi um livro que eu gostei, apesar de que o facto de ter muitas asneiras ser uma coisa que geralmente me deixa um bocado incomodada e que faz com que eu não goste muito, a verdade é que aqui faz sentido. Para estas personagens faz sentido, para a vida que elas têm e que levam faz sentido. E portanto tem aqui capítulos muito, muito duros de ler, mas é muito interessante a forma como esta história está contada. E portanto foi um livro que eu gostei muito de ler, apesar de odiar a história. É daquelas coisas que pode acontecer. Gostarmos de saber e conhecer outras experiências de vida, mas não gostarmos disso e querermos melhor para as personagens, querermos melhor para as pessoas. É muito isso este livro. Ora, a seguir voltei a um autor que vocês sabem que sempre que puder vai passar neste canal. Tenho aqui A Caixa dos Botões de Gwendy, de Stephen King e Richard Chizmar. É um livro muito pequenino. Isto acaba quase por ser uma novela. É mesmo uma história muito pequena e eu fiquei com muita pena de a história acabar por aqui. Mas a verdade é que depois há mais livros da Gwendy, se não me engano já só do Richard Chizmar. Mas eu quero muito conhecer esta personagem em idade adulta. Nós aqui vamos acompanhar a Gwendy tem 12 anos, está um bocado acima do peso e decidiu que o verão vai ser o momento em que ela vai batalhar para chegar à escola e ser uma pessoa diferente. E portanto ela criou a rotina todos os dias, ir subir uma zona que tem imensos degraus. E num dos dias em que ela chega lá acima tem alguém num banco, basicamente à espera dela. Um homem que ela nunca viu e que acaba por meter conversa com ela e que lhe diz que tem uma coisa que lhe quer dar, que ela foi escolhida de propósito para guardar aquilo. E portanto dá-lhe uma caixa com botões. E se o título leva, ou pelo menos a mim levou-me a pensar em botões de roupa, porque na minha casa sempre houve caixas com botões, a verdade é que esta caixa que a Gwendy vai ter na sua posse, que vai ser a sua guardiã, não é esse tipo de botões, é mais botões daqueles de pressionar ou então pequenas alavancas. E a caixa tem vários botões em cima, tem botões laterais e cada botão faz coisas diferentes. Há alguns botões que o homem lhe diz que ela não deverá carregar, não lhe explica porquê. E a verdade é que a Gwendy tem uma percepção bastante grande daquilo que poderá ser aquele botão em específico. No entanto, há alguns botões que são mais inócuos e que acabam por ajudar a concretizar as coisas que ela quer alcançar. Portanto, alcançar os objetivos dela. E portanto é uma história que nos vai mostrar aqui uma personagem a passar por várias situações que a levam a querer usar a caixa de determinada forma e que vão fazer com que ela tenha não só uma percepção melhor do que cada botão faz, mas também daquilo que a caixa pode fazer ou não e de quando deve ser usada ou não. E nós temos aqui uma personagem
muito bem escolhida, efetivamente, porque a caixa tem um poder muito grande que nós não chegamos a ver na totalidade, até porque não poderíamos ver na totalidade, e se vocês lerem este livro vão perceber o porquê. Vamos vendo a Gwendy a passar por algumas situações em que ela se vê na dúvida se deveria usar a caixa ou não. E é um livro que acaba por estar muito encostado na ideia de ética. O que é ético ou não fazer? É ético chegar a determinadas coisas, a alguns objetivos com ajuda ou não? É ético destruirmos alguém que nos faz mal só porque não gostamos da pessoa? Levanta, assim, é um livro muito pequeno e eu não vos posso dizer muito da história na realidade, e eu vou ter de falar dele e eu vou falar sobre ele num vídeo de sugestão de leitura, mas a verdade é que é um livro do qual não se pode falar muito. É um livro para vocês entrarem e explorarem e descobrirem à medida que a Gwendy vai descobrindo o que é que fazem os botões e o que é que ela consegue fazer com a caixa. Ela começa a sentir o peso de ser a guardiã e a verdade é que está mais que pronta e há muito tempo para que a caixa lhe seja tirada das mãos, até porque é efetivamente uma caixa que tem um peso e um valor e um poder muito grande para estar nas mãos de uma criança que no início tem 12 anos, mas que a Gwendy, se não me engano, no final tem cerca de 27. E portanto é um livro pequenino, estranho, interessante, que leva a pensar e ao mesmo tempo ficamos a pensar um bocado no que é que aconteceria se nós tivéssemos aquela caixa. Por falar nisso, as pessoas são escolhidas a dedo para guardarem aquela caixa. Porquê é que esta caixa é passada para as pessoas? Não sei. Porque tem de haver uma história e, portanto, é quase como um duende, um leprechaun chegar ao pé de vocês e passar-vos uma coisa e dizer tem de guardar. Ele podia guardar? Podia! Porquê é que ele não guarda? Porque sem isso não havia história. É basicamente. Este é um daqueles livros que, apesar de ter um bocado de King, nós percebemos que tem aqui uma escrita a duas mãos, e é um livro que na realidade crianças mais novas podem ler. Eu não digo 8, 10 anos, mas a Gwendy tem 12 anos. A partir dessa idade não há aqui nada que esteja desadequado, portanto, apesar de ele não ser um livro juvenil, não está escrito como livro juvenil, o facto da personagem ser mais nova acaba por mostrar aqui muita perspectiva de uma criança quando a deixam com algo importante nas mãos, apesar dela ir crescendo ao longo do livro. Mas está tudo sempre muito focado nesta caixa e, portanto, não há assim nada que uma criança não possa ler ou que não vá compreender. Portanto, muito interessante, gostei, quero o resto da Gwendy, porque eu preciso da Gwendy em idade adulta, porque eu gostei da Gwendy. Precisamos do resto. Ora, para continuar, eu estava aqui na saga dos romances e eu só parei para ler basicamente os livros que precisava mesmo de ler numa determinada altura. E portanto, o livro seguinte que eu dei por mim a olhar e pensei, olha, vamos já despachar, porque aqui A Magia das Flores, de B.K. Borison, tinha-me sido enviado pela Porta Editora. Foi um livro que eu na altura não tinha solicitado e que eu até fiquei assim um bocado desorientada do porquê de não terem enviado, porque não é muito habitual eu pedir romances à editora, aliás não é muito habitual eu pedir romances à editora nenhuma, e eu sei que eles têm um bocadinho de erótico, até porque este livro começa logo com two night stands e as personagens vão ter de lidar com isso o resto do livro. A verdade é, este livro surpreendeu-me imenso. Eu gostei muito, muito, mas mesmo muito de ler esta história. Gostei muito das personagens, gostei muito da Evelyn, gostei muito do Beckett, gostei da forma como as personagens estão exploradas. A única coisa que para mim ficou a falhar no livro inteiro foi o facto de haver aqui uma ou duas questões que nunca chegaram a ser debatidas entre as personagens e que eu sei que num casal isto ia dar cagada, porque é importante e tem de ser falado, que são coisas que acontecem logo no início do livro, que acabam por pontuar o resto do livro e criar aqui alguma desconfiança e que não chegam a ser abordadas. E isso para mim é assim um pontinho ou dois a menos, mas eu acho que ainda lhe dei 5 estrelas, porque eu gostei imenso deste livro, gostei imenso das personagens, gostei imenso das pessoas que estão à volta. O sentido de comunidade destas pessoas que vivem nesta vila é fantástico. Então, nesta história nós temos a Evelyn. A Evelyn é influenciadora profissional e basicamente ela começa-se a sentir um bocadinho desconectada do conteúdo que está a criar. Ela sente que deixou de se identificar com as coisas que está a criar, começou a seguir na direção para onde a maré estava a arrastar
e então chega a um ponto da vida dela em que há muitas coisas com as quais não se está a identificar, não tanto com o conteúdo que está a criar em si, mas a forma como está a passar as informações, aquilo que está à procura. E se ela no início da carreira dela tinha começado como alguém que ia entrevistar pessoas no seu sítio de trabalho, mas coisas mais pequeninas, empresas familiares, coisas mais pequenas, a verdade é que o caminho que acabou por tomar a levou em direção a coisas maiores, mas ela está aqui a sentir uma desconexão relativamente àquilo que está a criar e já não se está a rever, e isso está a levar aqui a uma crise de identidade, que é uma coisa que qualquer pessoa que crie conteúdos para a internet, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por sentir. E a forma como está explorada aqui é muito interessante. Então, ela decide que a única forma de resolver isto é voltar ao último sítio onde foi feliz e vai voltar então ao Lovelight Farms, que é o sítio onde se passa o primeiro livro. Isto é um livro que vem aqui na sequência de Sob as Luzes do Amor, se não me engano, acho que é o nome do primeiro, que eu não cheguei a ler, exatamente. E, no entanto, vocês conseguem ler perfeitamente este livro sem ler o anterior, porque nós estamos a acompanhar casais diferentes. Tanto a Evelyn como o Beckett já tinham aparecido no primeiro livro, até porque fazem parte da história do primeiro casal, mas a forma como este livro está encadeado faz com que não haja necessidade mesmo de ler o primeiro, apesar de eu ter ficado com curiosidade e provavelmente vou procurá-lo. O Beckett é uma pessoa muito terra a terra, é muito ligado à família, é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, aliás, mais do que gostar, eu acho que ele não sabe viver de outra maneira, e portanto a personalidade do Beckett, apesar de muito introvertido e de só querer que o deixem no cantinho dele, é muito interessante e vai acabar por servir aqui como âncora à Evelyn no momento em que ela precisa de ser ancorada. E é muito interessante ver aqui como eles vão tentando reaproximar e tentando perceber como é que hão de comunicar um com o outro quando as coisas já correram mal no passado, e portanto têm toda uma relação para construir quase do zero, mas sabendo que houve coisas que já aconteceram, que eles próprios já têm uma história. Gostei mesmo muito de ler este livro, portanto vou ficar provavelmente com o outro debaixo do olho para ver quando é que vem para casa, e vou ficar atento aos próximos, porque este livro surpreendeu-me muito na maneira como as coisas estão abordadas, na relação entre os personagens, e lá está, senti mesmo. Foi uma falha tão pequenina, é uma coisa que se resolvia numa página, se fosse preciso 1 ou 2 páginas, estava resolvido e eu sentia que nunca mais ia haver problemas com este casal. A partir do momento em que aquilo não é abordado, nós sabemos que vai voltar a acontecer aqui alguma situação, mas eu espero que eles saibam falar. Isto é assim, parece que as personagens são reais. E é verdade, parece que as personagens são reais. Portanto, gostei muito das personagens secundárias e eu sei que algumas delas vão ser personagens dos próximos romances, portanto, vou ficar de olho. E o livro que vai fechar o meu mês de março, Origens da Fundação, Isaac Asimov. Eu não acredito que me despedi desta coleção. Foi um final emotivo para mim, tanto a nível de história como o facto de me estar a despedir desta coleção. Eu preciso de mais Asimov na minha vida, eu gostei imenso deste livro. Nesta história nós vamos estar a acompanhar maioritariamente o Harry Seldon, e é um livro que fala muito sobre uma vida dedicada a algo que nós nem sequer sabemos se vai resultar. Já tinha acontecido no primeiro livro destas prequelas, portanto, no Prelúdio à Fundação, nós estamos a acompanhar o Harry Seldon na casa dos 30, quando ele vai a Trantor para explicar o que é a psicohistória e o que é que ele está a tentar desenvolver. Ele já na altura acha que é uma ideia muito interessante, mas que talvez não tenha uma forma de ser posta em prática. Ele acha que é simplesmente uma ideia, que apesar de muito boa, não terá uma forma de ser desenvolvida, porque é muito delicado, muito complexo conseguir prever movimentação de massas. Como é que nós conseguimos prever a forma como as pessoas vão reagir a algo? Mas a verdade é que Harry Seldon vai continuar a batalhar a vida inteira dele para conseguir desenvolver a psicohistória, para conseguir que ela seja algo que pode ser usado, principalmente porque o Império está a caminhar para uma crise, está a caminhar para várias, e ele consegue ver isso. E ele quer ter uma forma de salvaguardar o Império e de conseguir que as coisas vão a bom porto. E portanto, o que é este livro? Este livro é a vida
praticamente toda do Hari Seldon. Nós estamos a ver aqui cada capítulo dedicado a uma personagem que vai ter um impacto muito grande num determinado momento da vida do Hari Seldon, seja a nível pessoal, seja na forma como a psicohistória se está a desenvolver. E nós temos tanto pessoas amigas como familiares, e é muito interessante ver aqui a forma como explora o envelhecer, a forma como nós às vezes nos dedicamos a coisas que não estamos a ver a desenvolverem, mas nós acreditamos que aquilo pode ser desenvolvido, mesmo que não vá a bom porto, e passar uma vida inteira a dedicar-nos a isso. É muito interessante a forma como o Asimov esteve aqui a desenvolver esses detalhes da história do Hari Seldon, a forma como ele finalmente chegou a uma psicohistória, a forma como as pessoas que estão na vida dele têm um impacto tão grande na forma como a psicohistória se desenvolveu, o facto de que ele possivelmente teria desistido da psicohistória se não fossem as pessoas que acreditam que a psicohistória pode ser algo a desenvolver, que tem pernas para andar. Lá está, é emotivo. É um final de coleção muito emotivo. Gostei de ter lido esta coleção pela ordem de lançamento. Tanto quanto sei, este foi dos últimos livros em que o Isaac Asimov esteve a trabalhar, e ele pôs muito dele no Hari Seldon, muito sobre as questões do envelhecimento, sobre sentirmos que estamos a perder capacidades, sobre ainda termos tanto para fazer, mas o corpo já não acompanhar a mente. Eu espero que publiquem mais Asimov. Vou ficar à espera de mais Asimov cá em Portugal. Pronto, agora que já respirei um bocadinho, Isaac Asimov é definitivamente um dos meus autores preferidos. Querem a melhor maneira de terminar o mês de leituras? É isto. Portanto, estas foram as minhas leituras do mês de março, apesar de estar aqui a Dani Brown, que eu na realidade só li 26 páginas, mas queria-vos explicar o porquê de estarem tantos romances também nesta pilha, que não é muito habitual, mas eu achava que os ia despachar e depois afinal acabei por gostar dos outros. Ainda bem. Portanto, estes são os livros que li durante o mês de março, todos muito diferentes entre eles, apesar de terem sido maioritariamente romances ou thrillers, portanto aqui algo dentro mais de suspense. Foram leituras muito boas, tenho a dizer que o meu mês de março foi fantástico. Não estava à espera de me emocionar a falar das origens da Fundação e, portanto, plus, que é para vocês perceberem que Asimov é tão bom. Portanto, eu espero que isso tenha passado, espero que tenham tirado algumas ideias de livros para juntarem às vossas pilhas, porque não pode ser só a minha pilha a crescer. Estou a brincar. Na realidade, eu espero que vocês, quando eu falo dos livros, consigam compreender o que é que poderia funcionar para vocês ou não. E, portanto, é por isso que eu gosto de falar com um bocadinho de detalhe, sem entrar em muitos detalhes, que é para vocês também terem uma noção se seria algo que iria funcionar para vocês ou não, e fazerem uma escolha consciente dos livros que entram aí em casa. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com vontade de ler algum, se havia algum do qual ainda não tinham ouvido falar, mas que vos deixou curiosos. Portanto, deixem isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!